Bom dia a todos, aguardar só mais um minutinho, a gente já inicia no horário. Bom, vamos iniciar, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o Robinson, arquiteto de soluções da DBA Corp, e estou aqui para apresentar para vocês um pouco a respeito de hiperconvergência. Esse é o nosso webinar, depois ele vai ficar disponível no YouTube. A qualquer momento, durante a apresentação, vocês podem colocar no chat perguntas que sejam relacionadas ao tema. A Jéssica e o Elcio, que estão conosco aqui, vão fazer a mediação dessas perguntas e colocá-las no momento oportuno, seja na transição de um assunto para outro, de um slide para outro, ou ao final da apresentação, quando nós liberarmos todas as perguntas. Ok? Então, vamos iniciar aqui. Estamos no horário. Nesse webinar, nós vamos falar um pouco a respeito de o conceito da solução da hiperconvergência, as principais vantagens e desvantagens desses cenários, os cenários recomendados para essa implementação, as principais opções que nós temos no mercado para esse tipo de solução, e também vamos falar um pouco a respeito das oportunidades que elas podem gerar para a sua empresa. A hiperconvergência, basicamente, é um conceito que agrega tanto armazenamento, processamento e rede em um único sistema. Então, basicamente, nós virtualizamos a camada de rede e integramos tudo em uma única solução. Nós não temos mais aquela divisão entre servidor, camada de rede física, camada de storage, enfim, nós temos tudo em uma única solução. Então, essa é uma arquitetura baseada em software que, através da virtualização, permite essa integração em um único dispositivo. O termo hiperconvergência, ele vem do inglês Hyperconvergence Infrastructure, onde o hyper é justamente relacionado ao hypervisor, que é quem permite essa integração de todas as camadas. Aqui uma visão evolutiva de como funcionavam as estruturas mais antigas, como funcionam as estruturas convergentes e como funciona a hiperconvergência. Então, pegando aqui no nosso exemplo, nós temos servidor, camada de rede, storage, camada de SAN, storage de fibra para comunicação em alto desempenho. Então, nós tínhamos a famosa arquitetura sanduíche, servidor, camada de conectividade, storage, camada de conectividade, appliance, camada de conectividade. Essa era a estrutura padrão, né, dos deploys de tecnologia mais antigos. Ainda existe muita estrutura funcionando desta maneira, mas nós temos alguns conceitos mais modernos, né? Posteriormente, com a evolução dos switches e também os fabricantes começando a disponibilizar equipamentos, não apenas servidores, mas também atuando em outras camadas de conectividade. Por exemplo, a Dell antigamente fazia apenas servidores. Eles evoluíram a um ponto que eles começaram a entregar também a parte de conectividade. Com isso, nós tivemos ali uma evolução da camada de rede do /10 para o /1000, e com isso nós conseguimos também colocar a conectividade entre servidores e storages no mesmo barramento de rede. Nós não tínhamos mais a necessidade de um switch específico apenas para storage. Então, houve essa unificação e isso é considerado uma estrutura convergente. Já as estruturas hiperconvergentes são aquelas que rodam todas no mesmo barramento, na mesma caixa, no mesmo dispositivo. Então, aqui no nosso exemplo, nós temos o servidor, né? Então, toda a parte de poder computacional, processamento, memória, e storage no mesmo dispositivo, inclusive se comunicando internamente por uma rede virtualizada. Neste caso, a rede externa é utilizada única e exclusivamente para comunicar com a sua base, com a sua filial, sua matriz, ou com o seu Wi-Fi da localidade, ou ainda com ambientes híbridos, né? Então, tenho alguma estrutura física, eu preciso de um switch apenas para fazer essa conectividade entre uma tecnologia e outra. Porém, toda a parte virtualizada roda dentro da mesma caixa. Jéssica, Elcio, nós temos alguma pergunta nesse momento? Podemos seguir? Olá, Robson. No momento ainda não. Pode seguir aí. Perfeito. Aqui nós vamos pegar um pouco do detalhamento de como funcionariam as camadas físicas de um rack tradicional. Então, aqui dá para a gente ter a ideia do tamanho das tarefas, da quantidade de tarefas envolvidas no deploy de uma solução normal, né? Então, nós temos, por exemplo, aqui nas camadas físicas, a camada de rede, a camada computacional e a camada de storage. Entre elas, sempre existe essa conectividade física. Então, do servidor eu preciso sair para a camada de rede,
para atingir a camada de storage, preciso voltar pela camada de rede para atingir novamente o servidor e chegar em appliances, enfim. Então, eu sempre tenho essa intermediação física entre as camadas. E só com isso eu consigo possibilitar essa camada lógica de virtualização. Então, vocês imaginem, se nós temos a camada física de network, eu preciso de um profissional para fazer essa configuração. Geralmente, eu tenho a opção de um generalista que vai atuar nessas 3 camadas, mas ele não consegue fazer tudo no mesmo local. Então, ele precisa logar no sistema do switch, com o sistema operacional do switch, independentemente do fabricante. Da mesma forma que ele precisa logar no storage, fazer toda a disponibilização no storage em uma outra interface, com um outro sistema operacional, e a mesma coisa para entregar esses servidores. Então, após todas as pré-etapas, ele consegue fazer a configuração dos servidores, a instalação da SO e, posteriormente, a instalação do hypervisor, mas existem várias pré-etapas que precisam ser efetuadas. Após todas essas configurações e todas essas tasks que precisam ser feitas, aí sim nós conseguimos entregar uma camada virtualizada. Já na solução hiperconvergente, nós temos essa redução toda de um grande rack para 2 caixas, né? No caso aqui, 2 caixas por causa da redundância. Então, nós conseguimos toda a solução em um lugar apenas, também redundante, porém centralizado. Então, toda a parte de conectividade de rede, configuração de rede, entrega de VLANs, entrega de LUNs, configuração de storage, como é que vai ser dividida essa parte, eu consigo fazer tudo no mesmo local. Então, a partir do momento que nós hackeamos esta solução, hackeamos no caso de colocar no hack, nós simplesmente logamos no hypervisor e a partir dali nós conseguimos fazer todas as configurações no mesmo local, rede, storage, sistema operacional e exatamente as máquinas virtualizadas, tá? Então, essa é a grande diferença, o grande diferencial, né, o grande chamariz da solução hiperconvergente. Você consegue centralizar e facilitar a gestão de todos os recursos envolvidos. Além disso, nós temos também outros appliances dentro dessa solução que podem te propiciar backup, storage replication, disaster recovery, enfim, e tudo entregue virtualizado dentro da mesma caixa. Robinson, eu queria te pedir uma gentileza. Certo. Pelo que eu vi aqui, se você puder só retomar o conceito do início, pessoal, peço desculpas para quem entrou aí às 10, mas eu estou vendo que bastante gente chegou um pouquinho, uns minutinhos depois, que eu acho que teve um probleminha no disparo aí do início do webinar. Se você puder só dar uma retomada do que é hiperconvergência para a gente voltar, eu acho que vai ser interessante para o pessoal que acabou chegando uns minutinhos para frente das 10, pode ser? Vamos sim, vamos voltar para o primeiro slide. Basicamente, o conceito de hiperconvergência, quem chegou agora seja muito bem-vindo. Basicamente, o conceito de hiperconvergência consiste na virtualização da camada de redes. E através dessa virtualização, nós conseguimos comunicar tanto a parte de armazenamento, poder computacional e rede, tudo no mesmo dispositivo, no mesmo sistema. Então, nós conseguimos unificar o que nós teríamos de várias caixas, uma caixa de servidor, um switch entre eles e um storage, nós conseguimos unificar todas esses dispositivos em uma solução apenas. Esse é o grande conceito da hiperconvergência. Inclusive, o termo hyperconvergence, o hyper está relacionado a hypervisor, que é quem permite essa comunicação e essa integração num único dispositivo. Vou pular os próximos slides, porque acredito que a maior parte do pessoal já pegou essa explicação. Então, basicamente, uma visão rápida aqui. Nós temos aqui os servidores, nós tínhamos o switch, tanto para conectividade de rede quanto a conectividade de storage, nós tínhamos o storage e todos os demais appliances, né? E nós conseguimos inserir todos esses dispositivos dentro da mesma solução. Agora vamos falar um pouco das principais vantagens da hiperconvergência. Principalmente, né, o gerenciamento, que é simples e centralizado, conforme eu já havia comentado, você consegue fazer todas as configurações, gerenciamento de todas as camadas no mesmo lugar. Então, eu preciso de alguma coisa específica para storage, eu estou logado no hypervisor. Eu preciso de alguma configuração específica para redes, eu continuo logado no hypervisor. Eu preciso fazer o deploy de uma nova máquina, excluir uma máquina, substituir uma máquina, clonar uma máquina, eu continuo logado no hypervisor. Então, eu consigo fazer toda a gestão no mesmo local.
Com isso, a implementação é muito mais rápida, aquilo que eu havia comentado sobre a quantidade de tasks envolvidas, né? Quando você tem uma solução padrão, você precisa configurar uma camada física específica, que é um pré-requisito para a próxima camada, por exemplo. Iniciamos pela camada de rede, que é quem vai entregar a conectividade. Então, tem que ser feita a configuração, como é redundante, tem que ser replicada para a segunda caixa. Aí sim eu posso iniciar a configuração do meu storage, que eu também tenho que fazer com redundância, então, geralmente eu tenho 2 caixas, então tenho que fazer a configuração do meu storage, replicar para a segunda caixa, aí sim eu consigo chegar na parte dos meus servidores, para iniciar a instalação do sistema operacional, conseguir a conectividade que já foi pré-configurada, entregar as LUNs que eu vou precisar colocar para entrega de dados, né, para manipulação desses dados, e a partir daí, sim, eu consigo entregar a solução como um todo. Então, eu tenho uma série de pré-etapas e pré-tarefas que tornam essa instalação um pouco demorada. Já nesse caso, como nós conseguimos tudo no mesmo local, então na mesma interface eu consigo todas as configurações, enquanto eu mandei, por exemplo, a criação de uma LUN muito grande que está fazendo processo de formatação ou está fazendo processo de deploy, eu simplesmente clico na aba do lado e posso fazer a configuração de rede na mesma interface, sem ter que, por exemplo, trocar de janela, trocar de sistema operacional, enfim. Então fica muito mais fácil essa parte de implementação. Alta disponibilidade, afinal, todos nós precisamos garantir a continuidade do negócio, então qualquer solução hoje visa alta disponibilidade, com a hiperconvergência não é diferente. A questão da fácil escalabilidade, então, eu tenho, por exemplo, um deploy inicial de 2 caixas para que eu tenha redundância, mas se eu precisar dobrar o meu ambiente de tamanho, é muito simples. Você vai colocar no rack outras 2 caixas, 4 caixas, 3 caixas da mesma solução, e você consegue simplesmente incluí-las no mesmo data center que já foi previamente criado. Então, é até uma atividade mais rápida, porque o grosso da configuração de network e storage já está preparado. Então, você inclui os novos hosts e simplesmente reconhece, por exemplo, os novos storages como novas LUNs. Mas toda a outra configuração de rede, a configuração inicial já está pronta. Então, a escalabilidade fica muito mais rápida. Essa questão da proteção dos dados, porque todo switch, toda solução hiperconvergente já possui um suite de aplicativos que inclui necessariamente o básico de virtualização. Então, nós temos ali a questão de replicação, snapshots, aí vai variar de solução para solução, tá? A questão de nomenclatura, então, em alguns casos nós temos snapshots, em alguns casos nós temos checkpoint, em alguns casos nós temos instantâneo, mas o conceito em si é exatamente o mesmo. Então, nós temos a proteção dos dados através das opções do suite de aplicativos e do conceito base de virtualização. Nós temos um baixo custo inicial justamente porque nós eliminamos uma série de camadas. Então, ao invés de ter que adquirir um servidor, mais um switch, mais um storage, eu tenho que adquirir um equipamento apenas, no caso 2, para que eu tenha redundância, mas eu diminuo muito a quantidade de componentes que eu preciso comprar, necessariamente também a quantidade de componentes que eu preciso licenciar, né? Então, os custos envolvidos são mais baixos inicialmente. Nós temos a virtualização das camadas, o que facilita muito a parte de gestão, e a eficiência energética, né? Apenas aqui um comentário rápido. Como nós vimos nos slides anteriores, nós conseguimos reduzir basicamente um rack completo, então nós falamos ali de 60, 64 Us, em 2 ou 4 ou 8 Us. Então nós temos uma diminuição muito grande da quantidade de equipamentos e, consequentemente, uma eficiência energética melhor. Também trata-se de uma solução compacta, então eu gasto muito menos com armazenamento físico. Por exemplo, se eu fizer host em algum data center, eles me cobram por espaço utilizado. Aí você pode fechar um rack completo ou alugar alguns US. E nesse caso, eu consigo reduzir muito o meu custo, porque a quantidade de espaço que eu utilizo é muito menor. Além disso, ele também vem com várias ferramentas integradas, que é justamente esse suite de aplicativos da solução. Então, ele tem desde a parte de replicação, algumas opções de backup. Então, é um suite bem interessante de aplicativos que já vem embarcado nessa solução. Como nem tudo são apenas vantagens, nós temos também as desvantagens. E quais seriam elas? Elas não atendem a todos os portes e cenários de empresa. Por quê? Porque nós temos aí algumas possibilidades de limitações e gargalos.
Inicialmente, considerando ali um cenário hipotético de utilização padrão do usuário, que vai basicamente conectar na sua máquina, abrir um suite de aplicativos, por exemplo, um Office, um Excelzinho, um Word, vai trabalhar no básico ali usando um navegador, de vez em quando conectando num ERP. A gente tem ali uma média de consumo de 2 vCPUs, em torno ali de 2 a 4 GB de RAM. Então, considerando basicamente esse cenário de utilização dos usuários, nós temos ali até 500 máquinas, um cenário bastante confortável para a solução. Mesmo com a possibilidade de escalação, ela não tem nenhum tipo de limitação. Porém, para cenários com muitas VMs a mais, acaba ficando desinteressante, justamente porque a gente tem uma possibilidade de gargalo de rede por um excesso de utilização ou por um perfil um pouco mais carregado de utilização dos usuários. Então, justamente por isso que ele não atende a todos os portes e cenários. Nesse caso, é bem importante que seja visualizado ali, né, e bem estudado o tipo de utilização do seu usuário, para que a gente tenha uma média correta do tipo de utilização, da quantidade de recursos necessário e o máximo de VMs que daria para colocar dentro da solução. Os dispositivos são pouco personalizáveis, porque comparando com a gama normal de servidores oferecida pelos fabricantes, nós temos uma quantidade muito menor, muito reduzida de opções de customização desses equipamentos. A escalabilidade é linear e limitada, então, por exemplo, eu tenho hoje 4 caixas hiperconvergentes, perfeito. Mas eu preciso de um pouco mais de memória. Eu já estou no limite de slots das minhas 4 caixas. Eu tenho opção de colocar apenas mais memória? Não, eu preciso obrigatoriamente colocar uma caixa nova. Então, essa parte acaba deixando a escalabilidade linear e limitada. Então, você é obrigado a colocar recursos que não necessariamente você vai precisar para atender o recurso memória, por exemplo, ou poderia ser processador ou mais storage, que você precisa, mas não consegue inserir especificamente aquele recurso, né? Você é obrigado a colocar uma caixa inteira. A questão do lock-in, então, você tem uma dependência do vendor, por exemplo, olha, eu tenho uma solução hiperconvergente da HP e verifiquei que existe uma promoção muito boa da Dell e o hardware dele está mais barato. Consigo colocar um hardware Dell em cima da minha solução hiperconvergente HP? Não, você fica necessariamente vinculado ao vendor. Então, essa é uma desvantagem. O custo é um pouco elevado no topo da escalação, então, para uma quantidade muito elevada de VMs, a gente acaba não indicando a hiperconvergência, se você já sabe que a sua escalabilidade vai chegar nesse nível, porque o custo no topo da escalação acaba ficando elevado. Então, vale mais a pena você ter outras soluções, se você já sabe que você vai ter um ambiente muito grande, vale a pena você ter outras opções, onde você consegue personalizar camada a camada, ajustando a sua demanda. Aqui eu tenho um ponto que foi colocado como uma vantagem e ele também é considerado uma desvantagem, que é a virtualização de camadas. Conforme eu havia comentado, ele permite essa integração, então é muito boa essa vantagem, porém, ele não me permite personalização. Por exemplo, eu tenho uma quantidade de utilização dos usuários muito elevada para network. Qual que é o meu problema? Preciso melhorar a minha conectividade de rede. Tem opção de, por exemplo, substituir um switch? Infelizmente não, porque ele foi virtualizado. Então, esta acaba sendo uma desvantagem justamente para utilizações fora do padrão, né? Ou muita carga na rede, ou muitas VMs penduradas na solução. Eu acabo não tendo essa opção, que numa solução comum, eu teria, por exemplo, de trocar o meu switch por um switch com throughput maior, com uma capacidade maior, colocar, por exemplo, um Nexus 5K, um Nexus 7K, para que eu tivesse um desempenho melhor na minha camada de rede. Infelizmente, na solução hiperconvergente, nós não temos essa opção. Um outro detalhe que é uma desvantagem é que ele é limitado à virtualização. Então, por exemplo, eu tenho a minha solução e eu tenho o meu suite de aplicativos, incluindo minha solução de backup. Quero fazer backup de uma máquina física que eu já tinha no meu ambiente. Não consigo, porque, infelizmente, a hiperconvergência vai tratar apenas quem está dentro da caixa. Nós conseguimos alguns contornos, né? Então, por exemplo, algumas soluções hiperconvergentes topam disponibilizar os data stores para outros ambientes. Então, comentando aqui rapidinho sobre o hiperconvergente da HP, que é o SimpliVity, ele permite que você entregue data stores da caixa como um NFS para sua rede. Então, você consegue fazer um backup ali dentro. Porém, você não consegue colocar um agente no seu banco de dados ou na sua máquina externa física e mandar buscar esse backup lá.
Desta maneira, ele não funciona. Tá. Outro detalhe é a questão dos servidores que têm hardware limitado, como eu comentei ali em cima, eles têm menos opções de personalização, então o hardware acaba ficando um pouco limitado, e o budget é cíclico, ou seja, como você adquire a solução toda de uma só vez, quando você vai fazer a renovação dessa solução, todos os custos com licença, os custos recorrentes, eles vêm ao mesmo tempo, né? Então, o próximo slide explica bem essa parte. Esses são, por exemplo, os custos envolvidos com a hiperconvergência, né? No caso, os investimentos. Então, eu tenho o hardware, que é um custo de uma vez apenas. Alguém falou alguma coisa? Jéssica? Elcio, tem alguma pergunta? Não, oi, Robson, não tem pergunta, não. Tá. Pessoal, até aproveitando, quem quiser fazer alguma pergunta, aí tem uma sessãozinha de perguntas e respostas, tá? Fiquem à vontade para deixar a pergunta de vocês, que a gente vai conduzindo por aqui. Perfeito, vamos lá. Então, explicando a questão do budget cíclico, esses são os investimentos envolvidos na hiperconvergência. Então, eu tenho, por exemplo, o meu custo de hardware, que é um custo de apenas uma vez na aquisição desse hardware, mas eu tenho os custos recorrentes, por exemplo, licenciamento do hypervisor, licenciamento dos softwares que estão pendurados em cima desse switch de aplicativo. Então, quando eu tenho que refazer esse licenciamento, né, tenho a parte de renovação, que seja de ano, 2 anos, 3 anos, enfim, depende do contrato, esse custo todo vem de uma vez só. Então, seria interessante diluí-lo, né? Essa é uma desvantagem, que chega todo de uma vez esse custo, mas você tem algumas opções aí para contornar esse custo recorrente e diluí-lo, né, ao longo do ano. Basicamente, nós recomendamos a hiperconvergência para esse tipo de cenário. Clientes de pequeno ou médio porte, com até 500 VMs, ou uma análise ali caso a caso, justamente porque existem variações no tipo de utilização que os usuários têm. Então, uma empresa que trabalha, por exemplo, com editoração de imagem, ou qualquer outro tipo de utilização mais carregada. Então, por exemplo, eu tenho um ERP personalizado que consome muita memória. Então, já tem um perfil um pouco diferente do padrão que geralmente é usado para esses cálculos de quantidade de VMs. Então, por isso que tem que ser estudado ali caso a caso. Mas, normalmente, empresas de pequeno e médio porte com até 500 VMs, a solução hiperconvergente atende tranquilamente. Ambientes 100% virtuais, então, quem está considerando uma nova estrutura, eliminando toda a parte física, tem essa opção do hiperconvergente que é bem interessante. Quem está, por exemplo, querendo implementar VDI na sua empresa, por essa questão de segurança, de manter os dados dentro da empresa, enfim, também é uma opção interessante. Quem está em fase de renovação de contrato e licenciamento, ou aquisição e atualização de hardware, né? Esses são os cenários mais recomendáveis para a gente considerar a implementação de hiperconvergência. Agora nós vamos falar sobre as principais soluções do mercado. Hoje nós temos 2 líderes isolados ali, que são Nutanix e SimpliVity. Então, o Nutanix Hardware IBM e um virtualizador próprio, que é o Acropolis, é um virtualizador desenvolvido pela própria Nutanix. E nós temos o HP SimpliVity, então hardware HP, a solução chama SimpliVity, e ela é baseada em VMware. Outra solução que é baseada em VMware é o VxRail da Dell. Então, essas duas soluções, HP e Dell, rodam basicamente em cima de VMware, e o Nutanix tem um virtualizador próprio. Vamos às particularidades, né? Geralmente, em relação a custo de hardware, a Dell oferece o hardware mais barato, a HP oferece o hardware de custo intermediário e o Nutanix oferece o hardware de custo mais elevado. Porém, existem as compensações, né? O suíte de aplicativos da Dell é um pouco mais caro, então essa parte de licenciamento e aplicativos embarcados na Dell acabam ficando com um custo um pouco mais elevado. No SimpliVity eles são de custo intermediário e a Nutanix, já que tem o hardware de custo mais elevado, ela oferece o licenciamento do virtualizador de graça. Então você acaba pagando outras aplicações que estão dentro do switch, mas o licenciamento do virtualizador eles oferecem como cortesia, tá? Então, basicamente aí, os 2 que lideram o mercado são o Nutanix e SimpliVity. Eles têm aí juntos em torno de 60% do mercado. Vem o VxRail bem mais atrás, mas ainda como um dos 3 líderes, com
próximo ali de 10%, 12%, ou seja, essas três soluções ali têm mais de 70% do mercado juntas. Existe um outro player que é chamado Pivot3, mas eu nem coloquei ele aqui no nosso webinar, justamente porque ele é muito específico para nicho. Então, ele é uma solução hiperconvergente exclusiva para video surveillance. Então, eles são, por exemplo, especialistas em monitoramento de câmeras em estádios, campos de faculdade, aeroportos, enfim, onde tem uma grande demanda ali de mais de 500 câmeras. Então, como eles são muito específicos para esse tipo de segmento, eu nem considerei na solução, mas eles também são uma solução bem grande aí no mercado. Tá? Mas, basicamente, esses três têm aí mais de 70% do mercado, então são as mais comuns encontradas e implementadas aí nos ambientes dos clientes. Conforme eu havia comentado, existe a questão de ser friendly com outras plataformas ou não para essas soluções. Então, por exemplo, o VxRail, ele é baseado em VMware e ele é um pouco mais complicado de integrar com outros virtualizadores. Então, Hyper-V tem dificuldade para falar com ele, enfim. Já o Nutanix e o SimpliVity, ambos são totalmente friendly com qualquer virtualizador de mercado. Aí. Então, você consegue, inclusive, entregar as LUNs do SimpliVity para outros ambientes. O Nutanix também permite a utilização do seu storage em outras soluções que não sejam a hiperconvergente, mas tem algumas particularidades. Por exemplo, o Nutanix exige que o outro virtualizador seja membro do mesmo data center que ele. Aí sim ele aceita compartilhar data stores. O SimpliVity não exige que seja membro do mesmo data store, inclusive não precisa necessariamente compartilhar o seu armazenamento como data store, ele consegue entregar para a rede como NFS também. Então, existem algumas particularidades aí de cada uma das soluções, né, e cada um dos suítes de aplicativos, que é interessante no estudo caso a caso para ver qual que atende melhor o seu cenário. Robinson, o Renan levantou a mão, acho que ele quer fazer alguma pergunta. Renan, eu vou tentar te liberar, te liberei. Estou liberando seu microfone aí. Vê se você consegue tirar do mundo. Sim, tá joia, tá joia. Robson, uma pergunta, uma dúvida, né? Quando a gente pega uma VM comum, né, qualquer que seja o vendor dele, e coloca dentro de um hypervisor, é possível diminuir, existe alguma funcionalidade de compactação de VM, por exemplo? Fala assim, aqui ele utiliza 50 gigas, mudando para cá, ele permanece na performance, só que cai 40 gigas. Existe isso, não? Existe duas possibilidades, né? Então, nós temos a questão da conversão dos discos. Então, por exemplo, eu tinha um disco de 100 GB no virtualizador anterior. Para este novo virtualizador, eu posso trazer o disco, ao invés do tamanho fechado, né, do Trick Provision, colocá-lo em Team Provision. Então, ele vai economizar a área não utilizada do disco, justamente para que seja disponibilizada para outro ambiente ou outra VM. Né? Nós temos essa opção, mas também nós temos dentro da opção de backup das plataformas a questão do dedupe. Então, depende de qual a solução que está sendo implementada, geralmente o Vim é o que tem um dedupe melhor para o mercado, mas eles causam essa redução sim, existe essa possibilidade. Tanto na arquitetura da máquina, quanto no backup. Né? São essas duas possibilidades que eu apontei. Tá joia. Então, além de todo o benefício, ele ainda pode reduzir o espaço consumido como um todo, né? Isso. Aí seria uma questão da conversão dos discos de Trick para Team Provision. Mas Legal. sim, dá para fazer essa redução, sim. Tá joia, obrigado. Por nada. Tem mais alguma pergunta, Jéssica? Não, pode seguir. Vamos seguir, então. E aqui nós fizemos um comparativo rápido, só um adendo interessante. Primeiro, a questão das figuras e do conteúdo utilizado, todos constam no final dessa apresentação, na bibliografia, então de onde foi retirado, enfim, só para termos de referência. E segundo, que aqui o objetivo não é depreciar a solução em nuvem, enfim, é só colocar um cenário hipotético e comparar custos, né? Dependendo do tipo de utilização, o custo mais viável seria a nuvem ou seria a hiperconvergência. Nesse caso aqui que eu estou demonstrando, por exemplo, um cenário de até 206 VMs para uma consideração de 3 anos, o mais interessante seria a solução hiperconvergente. Eu usei como referência o SimpliVity, né?
Então, para ter o mesmo cenário de máquina disponível 100% do tempo, no SimpliVity eu chegaria ali próximo dos $60, já na nuvem, por exemplo, eu chegaria próximo dos $100. Então, a máquina ligada 100% do tempo, disponível 100% do tempo para o usuário, ela teria um custo quase de 100% a mais do que a solução do SimpliVity, né? Aí nós temos alguns perfis de utilização. Olha, eu vou desligar essa máquina, vou fazer reserva dos horários da máquina, reserva do custo, fechar um contrato antecipado já com a nuvem. Nós temos uma redução de custo, mas ainda assim o custo da solução hiperconvergente fica mais interessante. Aqui outro adendo importante: se você quer um custo fixo, a melhor solução é a hiperconvergência, porque em nuvem, por exemplo, nós temos a variação da utilização, né? Então, por exemplo, o meu usuário vai ter que fazer uma carga extra de trabalho no próximo mês. Então, essa máquina vai ter que ficar ligada mais tempo, vai trafegar mais dados, vai utilizar mais recursos, consequentemente, vai gerar um custo um pouco mais elevado. Já no SimpliVity, eu não tenho essa variação de custo, porque o investimento já foi feito. Então, são pontos a ponderar para ver qual a melhor opção para a sua empresa no momento. Agora vamos falar um pouquinho sobre a DBA Corp, né? Nós temos aí 23 anos de mercado, mais de 150 clientes ativos, muitas certificações profissionais e muitos serviços monitorados. Então, atuamos em quase todas as áreas de mercado e somos parceiros aí dos principais players, tanto de sistemas operacionais, nuvens, ferramentas de backup, ferramentas de replicação, virtualizadores e fornecedores de hardware. Essas são as nossas áreas de atuação. Apesar do nosso nome, nós não atuamos apenas com bancos de dados, mas atuamos também em infraestrutura, computação em nuvem e data intelligence. Esses são alguns dos nossos cases de sucesso. Vocês podem consultar no nosso site ou no nosso blog depois, mais alguns dos nossos cases de sucesso atualizados. Então, esses são alguns dos exemplos de como nós podemos colaborar com as suas empresas para que vocês atinjam a melhor opção e o melhor desempenho e sempre o melhor resultado possível. E é isso. Chegamos ao final da nossa apresentação. Gostaria de abrir para perguntas aqui e nos colocar à disposição para conversarmos. Aqui estão os nossos telefones, o nosso site. No e-mail de inscrição também vocês têm os nossos contatos. Então, nos colocamos à disposição para colaborar da melhor maneira possível, para que vocês tomem a decisão correta do melhor investimento, da melhor solução que vai atendê-los nos próximos anos. Se alguém tiver alguma pergunta, fique à disposição, por favor. Renan tem outra pergunta. Manda ver, Renan, deixa eu te liberar aqui de novo. Pronto. Ah, não, tá joia. Uma opinião, assim, pessoal mesmo, pessoal não, profissional, de todas essas tecnologias aí que você apresentou, tem alguma que é a sua preferida, assim, que é mais fácil de lidar? Com integrações, com manutenção, e que mantém a alta disponibilidade, assim? Tem alguma preferida? Eu gosto bastante da solução da HP, justamente por ser uma solução intermediária em relação aos custos de todos os concorrentes e também porque ela disponibiliza muitos recursos extras comparado com os concorrentes, né? Então, só citando um exemplo aqui, nós tivemos um dos nossos clientes que já tem hiperconvergência implementada. Ele teve um problema com o storage antigo do ambiente dele, e ele tinha uma estrutura virtualizada já, mas em SX6, que era bem antigo. E com esse problema do storage, foi uma correria para que a gente conseguisse salvar essas máquinas que estavam nesse storage intermitente. Funcionava de vez em quando parava. Como esse cliente tinha essa solução da HP, né, o SimpliVity, nós conseguimos simplesmente colocar os hosts antigos dele dentro do data center do hiperconvergente e fazer essa migração direta das máquinas, o que para outras soluções também hiperconvergentes não seria um passo tão fácil de simplesmente coloca o host lá e copia as máquinas, né? Porque teria alguns outros passos de integração desse host e alguns outros pulos intermediários. Nesse caso, deu para fazer tudo direto como um vMotion de um data center normal dentro do Hyper-V, do VM.
Então, foi uma solução bem interessante, bem flexível e que atendeu muito bem aquele cenário catastrófico de crash de um storage. A minha opção profissional, geralmente, é o SimpliVity justamente por isso. Tá joia, obrigado. O Robson, vou liberar o Carlos Henrique também, está querendo fazer um questionamento aqui. Só um minutinho, Carlos. Tá ok. Bom dia, Robson. Bom dia a todo mundo. Eu queria saber a capacidade do hiperconvergente, porque é medida em nós. Nós compramos recentemente 2 sistemas, um de 5 nós e outro de 8 nós. O que é essa capacidade nós? Então, os nós são a quantidade de caixas, né? Então, depende muito daquela utilização que eu comentei contigo, do perfil do seu usuário, se ele consome muita memória, se ele consome muito tráfego de rede, ou se ele consome muito processador. Então, essa capacidade, essa quantidade de máquinas que dá para pendurar nessa quantidade de nós, né, no caso de hosts, ela varia conforme a utilização do seu usuário. Mas, considerando uma utilização padrão, você comentou de 8 nós, né? Então, você 8 tem uma nós. solução aí para próximo de 1.000 máquinas tranquilamente. Tá, obrigado. Eu queria saber em termos de preço, por exemplo, em termos de investimento, uma solução hiperconvergente, ela é mais cara que uma solução, vou dizer, tradicional, que eu compre servidor, as camadas separadas? Não, geralmente você tem até uma redução entre 20% e 30% no custo. Tem essa questão das vantagens e desvantagens que eu apresentei, mas o custo inicial geralmente é mais baixo no hiperconvergente, justamente pela eliminação, né? Para ter redundância, eu não preciso mais comprar 2 switches, 2 servidores, 2 storages. Eu consigo comprar apenas 2 caixas hiperconvergentes e com isso eu gero essa redução de 20% a 30%. No início da implementação, né? Aquilo que eu comentei, no topo da escalação, talvez o custo não valha muito a pena, mas inicialmente o custo é mais baixo. Bancos de dados, hiperconvergência é indicado? Muito genérico, mas A no geral. Por ser virtualizada, ela segue os mesmos preceitos das soluções que já existem hoje no mercado. Então, o mesmo desempenho que um banco de dados, seja ele Oracle, Mongo, SQL, enfim, independente do tipo, o mesmo desempenho que ele já apresenta hoje dentro do VMware é o mesmo desempenho que ele vai apresentar dentro da solução hiperconvergente, porque o conceito é o mesmo, né? Na verdade, os hypervisors são os mesmos, dependente ali, né? Para Dell e HP. Para o Nutanix mudaria um pouco, mas o conceito do hypervisor é o mesmo. Então, o conceito de emulação do hardware depende muito do banco e do tipo de aplicação que está pendurado. Então, é o mesmo desempenho que eu já teria hoje num cenário virtualizado. Então, se hoje o meu banco não tem um bom desempenho dentro do Hyper-V ou dentro do VMware, ele vai continuar com o mesmo desempenho dentro da solução hiperconvergente, porque o virtualizador é o mesmo. Então, se hoje eu já tenho um servidor que é físico, eu preciso mantê-lo no físico. É basicamente esse o conceito, né? A hiperconvergência, ela não reinventou a virtualização e ela não trouxe nenhum conceito novo de virtualização. Ela unificou muita coisa, porém o desempenho de emulação de hardware permanece o mesmo. Beleza. Robson, acho que a gente pode encerrar, então. Pessoal, lembrando, precisou, tem o telefone aqui da DVA Corp, o webinar vai estar disponível, a gravação do webinar vai estar disponível pelo YouTube. Lembraram de qualquer coisa, não hesitem em entrar em contato conosco. Vocês conseguem entrar em contato com a gente pelo site, LinkedIn, redes sociais, ligando aqui pedindo para falar com a gente, tá? Então, estamos aí à disposição. Tem dúvidas se o hiperconvergente ainda para o cenário da sua empresa, para o cenário do seu ambiente? Entre em contato com a gente e a gente consegue ajudar vocês. Perfeito, gostaria de agradecer a presença de todos. E é isso, nos colocamos à disposição, podemos colaborar com vocês aí para a melhor tomada de decisão, para o melhor investimento. Então, não deixe de nos procurar. Também agradecer a presença de todos aí. Maravilha. Então, gente, ótima quinta-feira aí para todo mundo e aguardem os próximos webinars. Obrigado, pessoal. Tchau, tchau. Valeu.